Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, então dando prosseguimento aos nossos conteúdos, tá? Em especial o conteúdo da parte das orações subordinadas. Quero trabalhar com vocês agora a parte das orações subordinadas reduzidas, tá? Então o que que são essas orações subordinadas reduzidas? Gente, é um conteúdo, pessoal, que ele tem uma presença predominante em alguns certames públicos, tá? O que que seria? Seria a supressão dos elementos ali que a gente vai verificar que eles abrem uma oração subordinada substantiva, a supressão dos elementos que abrem uma oração subordinada adjetiva e a supressão dos elementos que abrem as orações subordinadas adverbiais. O que que eu falo para vocês quando eu digo supressão? A supressão para vocês é a retirada do que, é a retirada do se nas orações subordinadas substantivas, a retirada do que nas orações subordinadas adjetivas e a retirada das conjunções nas orações subordinadas adverbiais, tá? Então, é um conteúdo, pessoal, não concreto, mas também não abstrato. Ele fica no meio. Por que no meio? Porque ele é concreto no sentido que vocês vão ter a oração. E ele é abstrato no sentido que vocês têm que tentar colocar o que, vocês têm que tentar colocar o se, vocês têm que tentar colocar o que novamente, quando ele se trata de uma oração subordinada adjetiva, ou tentar colocar uma conjunção e desenvolver, tá? Então, pensem comigo, algo reduzido é algo que eu ainda não abri. É a mesma coisa, pessoal, agora metaforicamente falando, é a mesma coisa que eu tiver uma bola e essa bola está vazia. Então ela está reduzida, porque o estado normal dela é diferente. Ela é cheia, né? Então ela tem uma densidade, ela tem uma circunferência ali pré-determinada, pré-definida, né? Para ser uma bola. Então o que que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: quando eu tenho essa bola que ela está reduzida, eu tenho que a encher. E no momento que eu encho essa bola, eu estou desenvolvendo o formato dela, que é o formato natural de bola. É praticamente, pessoal, a mesma coisa. Então ela se encontra reduzida e eu tenho que a desenvolver, tá? Então o que que vai acontecer, gente? Acontece o seguinte. Então vamos lá, vamos entender esse conteúdo agora aqui dentro, tá? Então vamos estudar as orações subordinadas reduzidas. Reduzidas. Pessoal, o que que é uma oração subordinada reduzida mesmo? E aí, ó, ela pode ser reduzida de três formas, tá? Ela pode ser reduzida de infinitivo, ela pode ser reduzida de gerúndio, que é NDO ou NDA, e ela pode ser reduzida de particípio, que é o nosso ado ou o nosso ido. Fabrício, tu tá me dizendo então que uma oração subordinada reduzida, ela vai ter como marcação um infinitivo? Sim, pessoal. Ela vai ter como marcação um gerúndio? Sim, pessoal, e ela vai ter como marcação um particípio aqui, tá? Então, em infinitivo, gerúndio e particípio. Então, essas características agora aqui dentro estarão presentes nas orações reduzidas. Então, no momento que vocês têm uma dúvida se ela é ou ela não é reduzida, o que que vocês devem fazer aqui dentro? Devem verificar se vocês estão lidando com R, vocês devem verificar se vocês estão lidando com ND ou NDA, e vocês devem verificar se vocês estão lidando com ADO ou IDO, tá? Olha o exemplo, pessoal. Olha o exemplo. Eu tenho um exemplo agora aqui de penso estar doente. Gente, o que que acontece? Muitas pessoas aqui dentro enxergam o penso estar
como uma locução verbal. Pessoal, tá tudo errado. Tá tudo errado. O que que é uma locução verbal? É um verbo auxiliar mais um verbo principal. Até aí tá tudo perfeito, tá? Por que que eu estou dizendo? Porque a nossa tendência aqui dentro é não enxergar que entre o penso e entre o estar, eu tenho um elemento implícito, eu tenho um elemento oculto. Então, sim, pessoal, sim, isso já foi explicado em vídeos anteriores, principalmente na parte de pronomes, que quando nós temos uma colocação pronominal, uma próclise, uma mesóclise ou até mesmo uma ênclise, mais necessariamente uma próclise ou uma mesóclise, tá? O que que a gente pode ter aqui? A gente pode ter uma falsa locução verbal, tá? Uma falsa locução verbal. Parece ser locução, tem características de locução, mas não é locução. Então vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar, porque esse conteúdo, pessoal, ele pode fazer com que vocês digam que vocês estão trabalhando com período simples ou vocês estão trabalhando com período composto. Porque no momento que tu fala que pensa estar doente é uma locução verbal, automaticamente tu está trabalhando com período simples. Então, período simples apresenta um único verbo. Então, teoricamente, para vocês, penso estar doente é um único verbo, tá? É um único verbo. Mas o que que acontece, gente? Acontece o seguinte, vamos ver se eu consigo. Acho que não vou conseguir, vou ter que fazer agora aqui, tá? No momento, pessoal, que eu não faço esse tipo agora aqui de alteração, tá? Que eu sei que talvez eu não esteja trabalhando com uma locução verbal e sim com uma oração reduzida, então automaticamente na minha cabeça eu tenho que ter esses dois formatos. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar, entre o penso e o estar, desenvolver, colocar uma conjunção, colocar agora aqui dentro um pronome relativo que, colocar uma conjunção que e se equivalendo a isso. Eu sei, pessoal, que para colocar aqui dentro o elemento é extremamente difícil. Por que difícil? Porque a gente tem que tentar adivinhar qual o elemento que vai. Às vezes a gente não consegue. Por que que a gente não consegue? Principalmente se é uma oração subordinada adverbial. Que aí entra causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, ou seja, um rol de conjunções quase infinitos, tá? Então é bem complexo, bem complicado. Então vamos tentar desenvolver? Vamos lá? Ó, penso, então o que que eu penso? Penso que estou doente. Pessoal, o que que eu acabei de fazer agora aqui? Eu acabei de desenvolvê-la. Se eu acabei de desenvolvê-la a partir de agora, pessoal, pensem comigo o seguinte: ela já está desenvolvida. Então, a partir desse exato momento, eu consigo trabalhar com essa oração. Então, penso o quê, pessoal? Penso isso. Então, eu já sei que do que até o ponto final eu tenho aqui dentro obrigatoriamente uma oração subordinada substantiva. Quem é que pensa, pessoal? Eu, né? Eu penso. Quem pensa, pensa, ou quem pensa, pensa alguma coisa? Quem pensa, pensa alguma coisa. Verbo transitivo direto, que vai pedir agora para nós, pessoal, o nosso dito objeto direto. Então, todo esse elemento aqui é o nosso objeto direto, tá? Então, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva.
direta, tá? Pessoal, é a mesma técnica das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas têm que ter a presença do que, ou elas têm que ter a presença do se, equivalendo à conjunção integrante isso. Então, elas são orações, elas são subordinadas porque a segunda depende da primeira, a primeira é a oração principal. Ela é substantiva porque eu tenho a presença do que ou do se, é mais comum o que, equivalendo a isso. Ela é objetiva direta, por quê? Porque eu fiz a pergunta ao verbo, localizei o meu sujeito, que é um sujeito oculto, voltei para o meu verbo e verifiquei a transitividade. Entre o verbo e o que, eu não tenho preposição. Então, ela só pode ser objetiva direta. Objetiva direta agora aqui, tá? Só o que está faltando, pessoal? Como ela é reduzida, eu tenho que colocar a palavra reduzida. Então, eu volto agora para minha oração, a qual ainda não se encontra aberta. Ela ainda está na sua forma reduzida. Então, ela é reduzida de quem, pessoal? Ela é reduzida de infinitivo. Ó, então, o que vocês têm que colocar ainda aqui? Vocês têm que colocar que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Olha agora. Reduzida de infinitivo. Então, essa nomenclatura, ela é extremamente importante para que vocês possam entender o conteúdo na integralidade, pessoal, tá? Então, o que vai acontecer agora aqui dentro? Vai acontecer que quando cai em concurso público, qual a técnica que vocês devem usar? Bom, até aqui, pessoal, é o que vocês já viram nas orações subordinadas substantivo. Então, é o primeiro passo, tá? E o meu segundo passo agora é colocar a se ela é reduzida de infinitivo, se ela é reduzida de gerúndio ou se ela é reduzida de particípio. Apenas isso, pessoal, tá? Tranquilo? Foi, gente? Foi? Tranquilo? Então é reduzida de infinitivo. Então aqui, pessoal, praticamente é o meu segundo passo, tá? É isso aqui que vocês têm que perceber, gente, é isso aqui que vocês têm que anotarem, tá? Como é que cai em concurso, pessoal? Em concurso público é notório que eles vão trazer a expressão reduzida de infinitivo. É notório que eles vão trazer a expressão reduzida de particípio. É notório que eles vão trazer a expressão reduzida de gerúndio. Então, às vezes, evidentemente, vocês não precisam abrir a oração, tá? Não tem essa necessidade de abertura da oração. Basta simplesmente aqui dentro vocês verificarem, deixa eu só colocar aqui, verificarem quem, pessoal? Então, tô com dúvida, tá? Se ela é uma oração subordinada a objetivo direta, completiva, adjetiva restritiva explicativa ou adverbial. Ah, tô numa dúvida tremenda. O que vocês podem fazer? Vocês podem não colocar o elemento aqui, tá? Sair daqui e ir diretamente para cá, tá? É uma técnica, pessoal, que às vezes funciona. Ela não funciona sempre. Por quê? Porque a sacada aqui dentro é ela sempre deixar uma pista. Qual a pista? Se ela está reduzida de gerúndio, se ela está reduzida de particípio ou de infinitivo. Então, se tu tem uma assertiva A, oração subordinada substantiva, completiva nominal reduzida de particípio, A do ido, já não seria a resposta correta. Por que não seria a resposta correta? Porque ela está reduzida de infinitivo, tá? Então, o que vai acontecer aqui dentro, pessoal? Tu já elimina ela. Então,
teoricamente, dá para vocês verificarem aqui dentro apenas o segundo passo e não o primeiro, tá? A grande maioria das questões de concurso estadual e concurso municipal, vocês conseguem resolver só usando essa técnica, só o segundo passo. O primeiro não precisa. Por que que não precisa? Porque o primeiro é o mais difícil. Por que que ele é mais difícil? Porque eu tenho que tentar desenvolver. E esse desenvolvimento aqui é complexo, porque eu tenho que tentar colocar o elemento aqui, ó. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em colocar o elemento. Olha um outro exemplo, pessoal, aqui, que é um exemplo que merece um pouquinho mais de atenção. Terminado o baile, vírgula, todos saíram. Gente, o que que acontece? Pensem comigo o seguinte, olhem para cá, ele vai trazer algumas pistas. Terminado particípio, ó, particípio. O que que ele vai trazer também? Ele vai trazer também uma vírgula. Então vocês já devem saber agora aqui dentro que esse elemento, o lugar dele é aqui. E que esse elemento agora aqui, essa segunda oração, é aqui. Então ela está deslocada. Bom, se ela está deslocada agora aqui dentro, pessoal, e vocês estão trabalhando com uma oração reduzida, que no caso aqui ela é reduzida em particípio, o que que vocês já podem deduzir? Vocês já podem deduzir agora aqui dentro que certamente ela é uma adverbial. Por que adverbial, pessoal? Eu falei que os advérbios aqui, eu falei no vídeo anterior, que as orações adverbiais, a ordem normal delas é aqui, aqui, aqui. E se é aqui, o que que vai acontecer? A vírgula passa a ser opcional. Mas no momento que elas estão agora deslocadas, ou seja, justamente esse exemplo, a vírgula ela passa a ser obrigatória. Se ela passa a ser obrigatória, o que que acontece? É perceptível aqui dentro que eu tenho uma conjunção oculta, escondida. Então, ó, o que que eu vou fazer? Quando terminou o baile, vírgula, todos saíram. Pessoal, notem agora aqui dentro que eu fiz uma coisa. O que que eu fiz, gente? Eu agora desenvolvi. Então vocês já sabem a partir de agora me classificar essa oração. Então é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio. Particípio. Oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Tá? Tranquilo? Foi, pessoal? Conseguiram entender esse conteúdo até agora? Tá? Então, cuidem, as orações subordinadas, elas são reduzidas de particípio, de infinitivo e de gerúndio. Então, quando vocês trabalham as orações subordinadas substantivas, vocês conseguem enxergar o elemento, a conjunção que e a conjunção se. Quando vocês trabalham com as orações subordinadas adjetivas, vocês conseguem enxergar o que como pronome relativo. E quando vocês trabalham com as orações subordinadas adverbiais, vocês conseguem enxergar as conjunções. Nesse exato momento aqui, vocês não estão enxergando. Elas estão ocultas. Então, a dificuldade de vocês nesse conteúdo é tentar desenvolvê-la, tá? E isso é uma dificuldade extremamente grande, pessoal, porque às vezes a gente tem dificuldade.
tá? Então cuidem, atentem para isso aqui para não dar problema para vocês. Tranquilo, gente? Lembrando, pessoal, lembrando, tá? Meu livro de língua portuguesa, todo completo para concurso público e Exame Nacional do Ensino Médio, já está disponível para venda, gente. Se vocês tiverem interesse, pessoal, sintam-se à vontade, tá? Pessoal, meu muito obrigado. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas.